Desafio 15º dia, capítulo 15. A resposta suave afasta a ira, mas palavras graves atiçam a raiva. Olha isso, a resposta suave. Em outras traduções fala a palavra branda aplaca a ira, mas as palavras tolas atiçam a raiva, a contenda. A língua dos sábios usa o conhecimento corretamente, mas a boca dos tolos derrama a tolice. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Isso é muito interessante, porque eu estava até falando ontem no encontro de leitura da mentoria, e é muito interessante, porque às vezes a gente acha que a gente só tem, que Deus está olhando pra gente só dentro da igreja. Então, dentro da igreja eu sou santo, eu sou bom, eu sou altruísta, eu sou ativo, eu sou, né? Mas é pisar o pé fora, eu sou outra pessoa. Só que qual é o problema? Deus não tá te vendo só lá dentro. Ele tá te olhando o tempo inteiro. E aí por isso que fala, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Isso é onisciência, onipresença, contemplando os maus e os bons. A língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela é uma brecha no espírito. A perversidade na língua é uma brecha no seu espírito. Quando você fala algo ruim, quando você fala algo maldizendo os outros ou a sua própria vida, quando você reclama, quando você murmura, você está abrindo uma brecha no seu espírito. Você está se aliançando à oposição, dando legalidade para ela agir na sua vida. Quando você fala mal do seu marido, quando você fala mal dos seus pais, quando você fala mal de si, você está abrindo uma brecha no seu espírito. Olha que pesado isso. E essa brecha é como se você desse uma autorização para a oposição operar. Muitos acham que o diabo só toca na gente quando Deus permite. Só que às vezes nós autorizamos com os nossos comportamentos que ele faça o que ele quiser. Pesado isso. Um tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que considera a repreensão é prudente. A gente precisa lembrar que pai e mãe são autoridades estabelecidas espiritualmente sobre a nossa vida. Ah, Dani, mas meu pai está errado. Olha só, sim, às vezes nossos pais erram em orientações e instruções. A questão não é essa, a questão é da honra. Porque se você honra o seu pai, Deus vai te honrar. Se você obedece ao seu pai, Deus vai te honrar. Entende? E aí que tá, a instrução de seu pai. O que despreza a instrução do seu pai, tá falando, ou seja, o seu pai tá vindo te dar uma instrução de vida e você tá desprezando. Mas o que considera a repreensão é prudente. Ou seja, eu aceito a repreensão, eu aceito a correção, eu avalio os meus caminhos, eu verdadeiramente escuto, paro, avalio, penso, isso faz sentido, realmente eu estou me comportando assim? Isso é prudência, porque isso vai te permitir enxergar as coisas como elas são e não como você pensa que você é. Entenda uma coisa, tem muitas coisas que a gente pensa acerca de nós mesmos, boas e ruins, que não são verdades. Às vezes eu acho que eu sou uma pessoa extremamente boa, mas na verdade minhas atitudes demonstram outra coisa. Às vezes eu me acho uma pessoa muito espiritualizada, mas os meus comportamentos dizem outra coisa. Entende? Ou às vezes eu me acho uma pessoa medíocre, uma pessoa horrível, uma pessoa péssima, mas a verdade é outra. Então, quando você tem prudência, você observa o que as pessoas, não no sentido de você se modelar pelo que os outros dizem a seu respeito, mas se vem uma pessoa que te ama te repreender, você para e escuta. Porque essa pessoa que te ama, principalmente pai e mãe, essa pessoa que te ama está enxergando algo que talvez você não esteja vendo acerca de si mesmo. Então você é prudente porque você escuta, você é humilde para ouvir e você se autoavalia. Você tem a oportunidade de se autoavaliar e crescer. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade de crescer. Na casa do justo há muito tesouro, mas no rendimento dos perversos há problema. Os lábios dos sábios espalham o conhecimento, mas o coração dos tolos não o faz. Porque o tolo é egoísta. Ele pode até ter conhecimento, mas ele não passa para frente. Ele não passa porque é egoísta, só pensa nele. O sacrifício dos perversos é a abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu deleite. Olha isso.
O caminho, o sacrifício do perverso é abominação ao Senhor. O que é uma pessoa perversa? Eu falei aqui, agorinha. Deixa eu pegar aqui de novo. Perverso é aquele que pratica o mal, aquele que pratica a maldade, aquele que não segue a vontade de Deus, aquele que não segue os princípios e os valores, aqueles que não escolhem o caminho da vida. Olha que louco. O sacrifício dos perversos é abominação para Deus. E quem são os perversos? É só quem não está na igreja? É igual ímpio. É quem não vive o que diz acreditar. É quem não vive, não busca ser como Cristo e não busca viver a palavra de Deus de forma eficaz na sua própria vida. O sacrifício do perverso é abominação ao Senhor. Por quê? Porque o perverso só está focando na própria carne, nos seus desejos, nos seus impulsos, nas suas vontades. Não está se preocupando com o que é divino. Não está se preocupando em agradar o coração do Pai. Está procurando agradar a si mesmo. Então, o sacrifício do perverso é abominação ao Senhor. Mas a oração dos retos é o seu deleite. Oração, uma postura espiritual dos retos é o seu deleite, porque na oração eu estou buscando a vontade do Pai, estou buscando o relacionamento com Ele. Entende a diferença? E olha que louco, se você olhar na passagem de Marta e Maria, o que Jesus diz? Maria está lá aos pés de Deus, de Jesus, dando toda a honra, toda a glória, dando todo o valor à presença dele, enquanto que Marta está lá preocupada, ansiosa, fazendo os afazeres da casa e fica indignada pelo comportamento de Maria, até que Jesus fala bem assim: Marta, Marta, eu estou aqui e você está dando mais atenção a ficar lavando louça, a arrumar a casa, enquanto eu estou aqui. Eis que Maria escolheu a melhor parte, que é o que? Desfrutar da presença. Ou seja, o sacrifício de Marta naquele momento em ficar se preocupando com os afazeres estava muito aquém do que Jesus queria, que é apenas: minha filha, vem aqui pro meu colo, vem aqui desfrutar da minha presença. Tem outros também, a Caim e Abel, né? Abel sacrificou um cordeiro, Caim tirou da própria força, da própria terra. Então, ou seja, se simbolizando as coisas da carne. Então, o sacrifício dos perversos, tudo aquilo que você sacrifica a Deus com coisas da carne, com impulsos da carne, para ele é abominação. Mas a oração, a sua busca, o seu deleite nele, a sua entrega, o seu jejum, isso é deleite a Deus. O caminho dos perversos é abominação ao Senhor, mas ele ama aquele que segue a justiça. Correção severa há para aqueles que abandonam o caminho, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a destruição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O inferno e a destruição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Ou seja, Deus tem conhecimento de todas as coisas, Ele sabe de tudo. Imagina do nosso coração. Não adianta enganar Deus. Ninguém engana Deus. Um escarnecedor não ama alguém que o repreende, nem se chegará para os sábios, porque ele não quer correção. Ele é orgulhoso, arrogante, se baixa, soberbo e não quer ajuda. O coração alegre torna contente a face, mas pelo pesar do coração o espírito se parte. O coração daquele que tem entendimento busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta da tolice. O coração daquele que tem entendimento busca o conhecimento. Aquele que sabe que precisa praticar, que precisa colocar em prática, quanto mais ele entende isso, mais conhecimento ele vai buscar para colocar mais em prática. Ele não se contenta com o entendimento que ele já tem, ele busca cada vez mais conhecimento, ele investe todos os seus bens em adquirir conhecimento, para que ele possa praticar esse conhecimento como entendimento. Então ele conhece, compreende, aprende, entende e executa. Então, quanto mais entendimento a pessoa tem, mais ela vai querer estudar, mais ela vai querer aprender, mais ela vai querer crescer, mais ela vai querer conhecer para conseguir aplicar. Não se aplica aquilo que não se conhece. Não tem como você aplicar uma lei se você não conhece a lei. Não tem como você julgar se você não se capacitou para isso. Entende?
O coração daquele que tem entendimento busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta da tolice. Todos os dias do aflito são maus, mas aquele que é de coração alegre tem festa contínua. Presta atenção nisso. Todos os dias do aflito são maus. São maus porque é maldição? Porque a lente de uma pessoa aflita só consegue ver a dor, só consegue ver o mal, só consegue ver o que é ruim. Mas aquele que é de coração alegre, coração contente, coração grato, tem festa contínua. Significa que não tem aflição? Significa que não tem problema? Não é isso. Presta atenção. Se os seus olhos forem maus, tudo para você vai ser mal. Mas se seus olhos forem bons, tudo ao seu redor será bom. Tudo você tirará aprendizado e em tudo você vai ver crescimento. Ontem eu coloquei uma enquetezinha no story, perguntando quem tem o hábito de... Quem tem insights quando assiste filme? Eu não assisto filme à toa. Eu só assisto filme que vai me acrescentar aprendizados. Tem os filmes que pra mim nada não ensina. Mas depende muito de como você tá atento. Então, ou seja, todos os dias do aflito são maus. A pergunta é, você tem enxergado tudo na sua vida como algo ruim? Ou você tem conseguido enxergar o bem mesmo no mal? Isso vai dizer se você é uma pessoa aflita ou se você é uma pessoa de coração alegre. Uma pessoa de coração alegre, ela tem contentamento com o que é. Ela tá contente, ela tá satisfeita. Mas ela tá satisfeita não é acomodada. Ela é contente, ela é grata pelo que ela tem. Embora ela queira mais, mas ela já é grata pelo que ela tem. Ela é feliz com a família que tem, ela é feliz com os filhos que tem, com o esposo, sabe? Então, a pessoa de coração alegre, ela consegue ver festa em tudo. A vida dela é uma festa, a vida dela é uma alegria só, mesmo que ela tenha problemas. Você já conheceu pessoa assim? Que às vezes tá com câncer e tá sorrindo. Uma pessoa que às vezes tá com uma família destruída ou tudo, e ela tá feliz, e ela tá plena, e ela tá leve, e ela tá em paz. Pois é. E esse coração contente, só a presença de Jesus traz. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele problemas. Melhor é um banquete de ervas. Aí vamos traduzir aqui. Melhor é um pouco com o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Provérbios 8:13. Vou repetir isso até decorarem. Provérbios 8:13. Do que um grande tesouro e com ele problemas. Melhor é um banquete de ervas onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Um homem irado atiça contendas, mas aquele que é tardio em irar-se apazigua a luta. O caminho do homem preguiçoso é como uma cerca viva de espinhos, mas o caminho do justo se faz plano. Você já viu como que o preguiçoso é? Você fala assim, vamos trabalhar, não sei o que, vamos fazer isso, tá entendendo? Ou seja, é uma cerca viva de espinho. Primeiro porque ele não quer ser chamado a atenção, não quer ser criticado, não quer ser apertado, pressionado. Então tudo que vem dele é reclamação, murmuração, acusação, sabe? Então você vai tentar ajudar um preguiçoso, vai botar um preguiçoso para trabalhar, tá ficando maluco? Vai ficar, deixa de ser chato, não sei o que, vai cuidar da sua vida. Enfim, mas o caminho do justo se faz plano. Um filho sábio alegra seu pai, mas um homem tolo despreza sua mãe. A loucura é alegria para aquele que é destituído de sabedoria. A loucura é alegria para aquele que é destituído de sabedoria. Ou seja, para os loucos, para as pessoas imprudentes, a loucura, aquilo que não faz o menor sentido, aquilo que é mal, é alegria. Para aquele que é destituído de sabedoria. Olha que doido. Mas um homem de entendimento caminha retamente. Caminhar retamente não é ser perfeito, é buscar fazer da melhor forma a vontade do Pai. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas na multidão de conselheiros, eles são estabelecidos. E aqui, conselheiro, gente, não é qualquer pessoa que pode te aconselhar. Pessoas que podem te aconselhar são aquelas pessoas que te inspiram, que já estão aonde você deseja estar.
Não se busca conselho de uma pessoa que não passou, que não superou aquilo que você está querendo superar. Porque vocês dois estão no mesmo nível, estão no mesmo barco. Se pede conselho a quem já superou, a quem já conquistou aquilo que você deseja conquistar. Um homem alegra-se pela resposta de sua boca. E quão boa é a palavra dita a seu tempo. Presta atenção. O homem alegra-se pela resposta de sua boca. E quão boa é a palavra dita a seu tempo. Ou seja, há tempo para tudo. Há tempo de falar e há tempo de calar. Tem coisas que, por mais que você saiba, não é a hora de ser dita. E quando você diz a coisa certa, no time certo, no tempo certo, adequado, isso é alegria. Isso é uma boa palavra. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele possa se desviar do inferno que está embaixo. Tradução: para o sábio, o caminho da vida é para cima. São as coisas do reino, são as coisas do Espírito. O foco dele está no reino, naquilo que é de Deus. O Senhor destruirá a casa dos orgulhosos, mas ele estabelecerá a fronteira da viúva. Os pensamentos dos perversos são abominação para o Senhor, mas as palavras dos puros são palavras agradáveis. Aquele que é ganancioso com o ganho perturba a sua própria casa, mas aquele que odeia presentes viverá. Aqui não está falando sobre você não querer presentes. Aqui não está falando sobre você não desejar ser próspero ou ter riquezas. Não é isso. É sobre a intenção do seu coração. Porque ganância significa amar o dinheiro. Então, se você ama o dinheiro, você se torna uma pessoa avarenta. Ó, que louco. Se você ama o dinheiro, você se torna uma pessoa escassa. Você não precisa amar o dinheiro. O dinheiro é uma consequência de sua colheita, da sua semeadura. O dinheiro é o resultado do seu trabalho, do seu esforço. Mas se você ama o dinheiro, se você é apegado ao dinheiro, se ele é o seu Deus, Mamon, se ele é seu Deus, você vai trazer contenda, afronta, prejuízo para sua própria casa. E aí é interessante porque fala assim, ó. Mas aquele que odeia presentes viverá. O odiar presentes não é necessariamente, eu não querer o melhor. Não é isso. Odiar presentes é seu coração não está nisso. Mais importante do que o presente é a intenção da pessoa, sabe? Ou seja, o meu coração não está em querer ganhar, só ganhar. Está muito mais em contribuir, está muito mais em crescer e contribuir. Minha intenção, tudo tem a relação com a intenção do coração. O jovem rico, por exemplo, muitos acham que Deus ficou assim porque ele era rico. Não é. Por que Jesus pediu todos os bens do jovem rico? Porque aquilo era o amor dele. Era uma idolatria, o dinheiro era uma idolatria. As riquezas que ele tinha eram uma idolatria no coração dele. Por isso que quando Jesus pediu, ele ficou com pesar, ele ficou triste. Porque o apego dele, a existência dele estava apegada ao dinheiro. Então entenda, não é sobre ter dinheiro, é sobre o que você ama. O que você mais valoriza. Se o que você mais valoriza é o dinheiro, tá errado. Porque tem coisas e bens muito mais preciosos que o dinheiro. O dinheiro não pode ser o fim, ele é apenas o meio. Um meio para se construir coisas para o reino, um meio para ser generoso com as pessoas, um meio para transbordar, um meio para poder abençoar a sua família, mas não é o fim. Não é o fim em si, é só um meio. Mas se você trata o dinheiro como se ele fosse o fim, ou seja, a sua existência, você está amando o dinheiro e é isso que Jesus abomina. Porque você está fazendo do dinheiro o seu Deus. Só tem dois senhores na Bíblia, que a Bíblia diz que são Deus. Só tem outro Deus que a Bíblia chama de Deus. Deus Pai, Criador do universo, e o dinheiro. Tem um versículo que fala assim, o dinheiro é seu Deus. Tá entendendo como que é pesado? Toma cuidado com a ganância. O coração do justo medita para responder, mas a boca do perverso derrama coisas más. Ou seja, o coração do justo pensa, reflete antes de responder. O tolo, o perverso, só vomita o que tá dentro. Não tá nem aí com o que vai gerar na outra pessoa, não tá nem aí com as emoções dos outros, não tá nem aí com as consequências do que tá falando, só quer vomitar o lixo que tá dentro. O Senhor está longe dos perversos. Rapidinho, e tem gente que fala assim, mas eu sou sincero. Não, você é arrogante.
Ah, mas eu só falo a verdade. A verdade tem que ser dita. Não, se você não está se preocupando com o outro, você não está querendo falar a verdade. Você está querendo ser orgulhoso, orgulhoso, arrogante, machucar o próximo. Você não tem empatia, você não tem amor ao próximo. Você só se preocupa em transbordar o seu orgulho e sua arrogância por aí. Para não se sentir inferior, para se sentir superior de alguma forma. E eu tô falando isso porque eu já fui assim. Eu já fui desse jeito, acredite. Já fui desse jeito. E eu sou sincera. O Senhor está longe dos perversos, mas Ele ouve a oração dos justos. A luz dos olhos regozija o coração, e a boa notícia fortalece os ossos. O ouvido que ouve a repreensão da vida habita entre os sábios. O ouvido que ouve a repreensão da vida habita entre os sábios. Aquele que recusa a instrução despreza a sua própria alma, mas o que ouve a repreensão adquire entendimento. Olha, de novo aqui, ó, aquele que recusa a instrução despreza a sua própria alma. Por quê? Porque quando você despreza a repreensão, você está impedindo a sua mente, sua vontade, sua emoção de se alinharem da melhor forma possível para crescer, para você se curar, para você se aperfeiçoar, para você realmente ver o que precisa ser corrigido em você. Então, se você repreende, você está matando sua própria alma, porque você está tirando dela a oportunidade de se melhorar. Mas o que ouve a repreensão adquire entendimento. Ou seja, eu vou perceber eu vou aprender, o que eu preciso melhorar e vou botar em prática. Isso, para você conseguir aceitar a repreensão, você precisa de humildade. Tem um livro que eu tô lendo que eu achei fantástica, Humildade, a Raiz da Santidade. Muito bom, tá? Fica aí a dica. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E antes da honra está a humildade. Viu? Nossa, que interessante. Não tinha nem lido ainda. Mas antes da honra está a humildade. O contrário, a soberba precede a queda. Se você é uma pessoa arrogante, se você é uma pessoa orgulhosa, se você é uma pessoa soberba, pode esperar que a queda está chegando. Mas se você tem humildade, Deus vai te honrar. Se você é humilde, mesmo quando são injustos com você, e humildade não é pobreza, dinheiro. Tem gente que acha que porque não tem dinheiro é humilde. Não é não. Tem muito pobre aí orgulhoso, que tem orgulho na própria pobreza. Sabe como que você vê se uma pessoa orgulhosa? Ela nunca tá errada, ela nunca aceita uma repreensão, ela nunca aceita uma ajuda, ela nunca pede ajuda, ela sempre sabe o suficiente, ela sempre tá acima de todo mundo, ela se acha melhor que os outros. Então, a humildade não está relacionada a dinheiro, até a pobreza ou a riqueza. Porque a humildade está relacionada com a sua capacidade de aceitar uma repreensão. Com a sua capacidade de aceitar que você está errado, de você reconhecer seu erro, de você perdoar, pedir perdão. Quanto mais humilde você é, mais rápido você perdoa. Quanto mais humilde você é, mais rápido você pede conselhos às pessoas, mais rápido você pede ajuda. Mas você tem a humildade de expor suas mazelas para que outros possam te ajudar. Então, busque a humildade para que você possa ser honrado por Deus, não pelos homens. Porque Deus não pode... Olha, tem uma frase, eu mandei pro meu marido esses dias que eu achei fantástica, que fala assim: Deus não tem como honrar em público uma pessoa que não venceu no secreto. E às vezes, as provações que você está passando na sua casa é só Deus querendo aperfeiçoar o seu caráter para você poder ser honrado em público. Porque se você for honrado em público, antes de arrancar dentro do teu coração as raízes ruins que precisam ser arrancadas, você vai ser vergonha para Ele e para você mesmo. Mas como Deus te ama tanto, Ele te mantém aqui, ó, guardado, protegido, cuidando de quem você é, te ajudando a crescer, a aperfeiçoar, arrancar as raízes ruins, para quando você for honrado em público, você não se corromper, para você não cair, para você ter a humildade. Busque a humildade o mais rápido que você puder. Descubra o que o orgulho faz na sua vida, quais são as áreas na sua vida que você está sendo orgulhoso e arrogante, quais são as áreas que você não está pedindo ajuda e você precisa de ajuda. Seja humilde para expor para quem pode te ajudar aquilo que precisa ser curado e tratado.
E quanto mais rápido você tomar essa postura, mais rápido a humildade será plantada e ativa dentro de você. E mais perto de ser honrado por Deus você estará. Ok?